E aí pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos continuar então o nosso estudo para a prova do próximo concurso da Petrobras? Gente, antes de começar a nossa videoaula aí, muitos alunos aí me procuram, me mandam mensagem no WhatsApp, perguntando a respeito da próxima prova, quando vai sair o próximo edital, se é esse ano, se é o ano que vem. Um recado que eu tenho para dar para vocês é o seguinte, pessoal, não vamos esperar sair o edital para começar a estudar. Vamos começar a estudar a partir de agora. Vamos chegar mais preparado lá na prova, tá? Não adianta você querer estudar quando sai o edital, por quê? Porque você vai ter 3 meses para cumprir todo o conteúdo programático que o edital está pedindo. Então, gente, a hora de estudar é agora, tá? Revisem os conceitos aí de metrologia, de materiais, resistência dos materiais, hidráulica, pneumática, essas disciplinas que sempre o edital da Sesgran Rio pede. Então eu vou falar de novo para vocês, pessoal. Não deixem para o lançamento do edital vocês começarem a estudar, tá? Comecem a estudar a partir de agora, tá? Ah, mas vai sair só em 2026. Não interessa, pessoal, não interessa, tá? Começa a estudar agora porque você vai ver que você vai estar na frente de muita gente quando vocês tiverem um edital. Deixa para o lançamento do edital vocês revisarem todos os conceitos. É isso. Deixem para o lançamento do edital revisarem todos os conceitos. Fazerem provas resolvidas, fazer simulado, tudo isso vai alavancar o seu desempenho, tá bom? Tá? Não esqueçam de inscrever aí no nosso canal, tá? Não esqueçam de deixar pelo menos um comentário. Oi, professor, foi boa essa aula, foi ruim, foi péssimo. Ó, professor, você errou aqui. Tá, pessoal? Deixem aí pelo menos uma mensagem aí de incentivo para a gente continuar postando videoaulas todos os dias, tá? E lá no nosso curso preparatório na plataforma Eduz, nós temos uma meta lá de colocação de questões, tá? De mais de 1000 questões, tá? Então a gente vai tentar cumprir essa meta aí para que quem conseguir comprar o nosso curso lá esteja bem preparado aí, tá bom? Então vamos lá. As 3 questões de hoje que eu escolhi são 2 questões de metrologia e uma questão de materiais. Essa questão é aí da prova 46, continuando lá de 2012, né? Eu considero que foi uma questão simples, tá? Perguntando a respeito da medição do instrumento aqui, do relógio comparador. Então, a gente observa que é o seguinte, pessoal, que nós temos aqui a alternativa 0,28, 0,88, 8,28, 20,08 e 28,80. Tá. Então, ó, o que a gente observa aqui, tá? Deixa eu pegar a caneta aqui, tá? Mesmo que o relógio principal gire nesse sentido, tá? E esse, que é o relógio secundário, gire no sentido contrário, nós vamos ter uma medição, tá, de 1 milímetro, tá, que não contempla nenhuma dessas alternativas, 32. Então, ó, observem que o relógio não girou nesse sentido, tá? Ele não girou nesse sentido. Por que não girou nesse sentido? Porque não tem nenhuma dessas alternativas aqui que contempla essa leitura, que é 1. Ó, observa, gente. Se aqui é 9, o complemento de 9 é 1. Se aqui é 8, o complemento de 8 é 2. Se o relógio principal girar nesse sentido, no sentido horário, era para estar marcando pelo menos 1 milímetro ali. Tá bom, pessoal? Então não tem nenhum milímetro aqui nessas alternativas, tá? Então deixa eu vir aqui, deixa eu pegar a borracha e apagar, porque não é esse sentido que o relógio está girando. Ele está girando no sentido anti-horário, tá bom, pessoal? O relógio principal gira no sentido anti-horário. Pelo tudo que está indicando ali, porque não tem nenhuma alternativa ali que contempla, ele está girando no sentido anti-horário. E no sentido anti-horário, nós já temos 8 milímetros. Então, essa alternativa aqui está incorreta, esta aqui também está incorreta, esta aqui também está incorreta, e esta aqui também está incorreta. Então, não precisa da gente
verificar nenhuma das outras alternativas, e nós já decidimos que a alternativa correta é a alternativa C. Mas assim, para a gente fechar com chave de ouro, vamos explicar porque tem 28 centésimos de milímetro ali. Por quê? Porque se esse ponteiro, o relógio principal, girou no sentido anti-horário e está marcando 8 milímetros, como a gente já comentou, o relógio secundário gira no sentido horário, porque um gira ao contrário do outro. Não foi assim que a gente aprendeu lá em metrologia? Então vamos observar aqui, ó. Se aqui é 20, aqui é 25, 26, 27 e 28. Então está exatamente correta a questão, a alternativa C para essa questão 25 da prova 46 de 2012. Beleza, pessoal? Tá? Se você concorda com essa resolução, se você não concorda, deixe aqui os comentários aí para a gente fazer uma discussão. Próxima questão é uma questão de goniômetro. Deixa eu puxar aqui minha vídeo para cá. E é uma questão também interessante, marcando ali a leitura desses dois instrumentos medidores de ângulos. Tá? Tudo que ele fala no enunciado ali, pessoal, não tem nada a discordar, porque ele mede ângulos em graus e minutos. Tá? Sendo que a resolução, que é a mínima medida avaliada do instrumento, é de 5 minutos. Isso aí também, tá, é verdade. Então vamos para as medidas do goniômetro X1. Tá? Pessoal, uma situação aqui é a seguinte. Tá? A escala fixa do goniômetro é essa parte de cima aqui, tá? Então ela não movimenta, tá bom? Essa parte de cima aqui do goniômetro ela não movimenta. Ela que vai movimentar é a parte inferior, que é a chamada escala móvel, tá bom, pessoal? E a escala móvel, ela é o seguinte, memorizem isso. Se ela movimentar no sentido horário, tá? A coincidência vai estar à direita da referência zero, tá bom? Então, se a movimentação foi no sentido, vamos falar no sentido horário ou anti-horário, né? Vamos falar que ela movimentou para a esquerda. Então, a coincidência vai estar à direita, tá bom? Então, isso aí a gente não pode esquecer. E você vai verificar quantos riscos passou nesse goniômetro, tá? Deixa eu apagar aqui de novo, porque senão bagunça aqui, tá bom? Ficou meio bagunçado aqui, ó, tá? Então, tá. Então, quantos riscos passou no goniômetro, tá? Então aqui nós temos o 70, aqui nós temos o 71, nós temos o 72, nós temos o 73, e depois, ó, em relação ao zero, nós vamos ter quem? O 74. Gente, nunca contem o risco que vai passar. Sempre você vai contar o risco que passou. Quais foram os riscos que passaram? Passaram 3 riscos apenas. Então, é 73. Então, as alternativas A estão incorretas, a B também está incorreta, a E também está incorreta. Então, sobrou para a gente somente as alternativas C e D. Tá? Então, olha aqui, pessoal. Vamos observar que aqui, ó, a medida do goniômetro X1 marca 73,25. Está correto porque, olha aqui, ó, em cima, na leitura da escala fixa, a resolução é de 5 minutos. Então aqui vai pular de 5 em 5. Então se aqui é 15, aqui é 20, então a coincidência está onde? No 25. Então as alternativas C e D têm em comum a leitura do goniômetro X1. E pelo jeito também está indicando a leitura comum do goniômetro X2. Isso é verdade por quê? Porque aqui é o risco de 9 graus. E aqui a coincidência está em 40 minutos. Ó. Você tem que ler na parte de cima, que é a escala fixa, né? A coincidência. Então aqui é 9 graus, ó. 9 graus, porque não chegou o 10, então é 9 graus e 40 minutos. Então tá correto aqui até agora, tudo bem. Agora vamos para cá. Na letra C, ele está indicando que nós vamos ter uma soma, tá? Uma soma dessas leituras de 82 graus e 65 minutos. Pessoal, assim, ó, nós vamos matar essa questão lembrando que a soma de ângulos
Quando ultrapassa 60, ela não é 65 e também não existe 60. É igual na leitura de horas, tá? Não é uma escala decimal. Então, quando chegar em 59, vai zerar o instrumento de medição. Não vai passar para 60 nem 65. Então, a alternativa C está incorreta porque indica 65 minutos. Não existe isso. Quando chegar no 60, vai pular para 83. Ok? É isso. Não existe essa questão de 60, 65. É igual à medida de horas. Então, a única alternativa correta que sobrou é a alternativa D, com certeza, tá? Para a soma das medidas dos ângulos, x1 e x2, tá bom? E a última questão, não, a penúltima questão, né? É uma questão aí de elementos de máquinas, falando de molas. A CES Gran Rio tem várias questões aí envolvendo molas, tá? Então é bom dar uma olhada sempre aí nos tipos de molas, né? A força elástica da mola, enfim. A CES Gran Rio, enfim, ela gosta, né? Ele está perguntando se essas molas 1, 2 e 3, quais são os tipos dessas molas? Quais são as operações que dependem desses tipos? Na primeira mola aqui, ó, que é a mola 1, nós temos aqui uma mola, um caso clássico de mola de compressão. A gente observa isso pela face, a extremidade dela, tá vendo aqui, ó? A extremidade é plana. Então essa mola, ela é uma mola utilizada em sistemas de amortecimento de veículos, e a gente observa que ela tem essa face plana para ela encaixar num dispositivo mecânico chamado de prato. Então essa mola é uma mola típica para compressão, tá bom? Então a gente pode eliminar as alternativas C, a D e a E também, tá? Agora vamos para a segunda mola, que é a mola 2. Essa mola, ela está fixa numa barra. O desenho está mostrando bem ali, né? Dessa vez eles capricharam nesse desenho. E embaixo ela está presa num eixo. Significa que essa mola, pela característica da extremidade dela, tá vendo? Ó, que tem um gancho, uma espécie de gancho aqui. Esse tipo de mola é uma mola de tração, tá? Então a gente já elimina a alternativa A, porque não é uma mola de torção. A mola de torção é a mola número 3. Essa mola ela é muito utilizada em luminárias, tá? Onde você precisa encaixar uma luminária no plafond. Então a gente utiliza uma mola de pressão para que a luminária fique bem posicionada no plafond ali, tá? Então a mola 3 é uma típica mola de torção. Uma outra aplicação dessa mola que eu lembrei agora são empreendedores de roupa, tá? Então esses prendedores de roupa para colocar no varal utilizam bastante desse dispositivo aí. Então a alternativa B é a alternativa correta, tá? Agora vamos falar da temperabilidade dos aços, né? Esse é um assunto também cobrado, temperabilidade, martempera, austempera. Pessoal, revisem todas esses assuntos aí relacionados a tratamentos térmicos, tá? Então, ele está perguntando sobre o aumento da temperabilidade. Pessoal, primeira coisa, vamos revisar o que é temperabilidade. Temperabilidade é a capacidade de a peça adquirir dureza até no núcleo dela, tá bom? E para você descobrir isso, você precisa fazer um ensaio chamado ensaio Jomini. O ensaio Jomini de temperabilidade, ele é um ensaio que avalia a capacidade da peça adquirir dureza até no núcleo dela. Porque a gente já sabe que em tratamentos térmicos, por exemplo, tratamento térmico de têmpera, as peças elas adquirem dureza somente até uma superfície, né, pessoal? Então você não consegue temperar a peça até no núcleo, né? Isso por conta de algumas condições da têmpera, tá? A agitação, o meio de resfriamento, né? A temperatura. Então tem alguns parâmetros que vão indicar o aumento da dureza desse material até no núcleo da peça, tá? Então vamos analisar as alternativas oferecidas para essa questão 52 aí. Então assim, ó, ele está falando que a elevação da espessura da peça pode aumentar a temperabilidade. Não, não tem nada a ver isso aí, tá, pessoal? Porque, aliás, se você aumentar o tamanho ou a espessura da peça, você vai dificultar cada vez mais a temperabilidade no centro, no núcleo, né? Cada vez maior o tamanho da peça, mais difícil de alcançar uma determinada têmpera no núcleo, né?
adição de elementos de liga. Pode ser, né? Pode ser então essa alternativa, alternativa B. Vamos investigar as outras alternativas. Diminuição do tamanho do grão da austenita. Pessoal, assim, ó, diminuir o tamanho do grão da austenita, minha câmera perdeu um pouco o foco ali, vai propiciar não a temperabilidade, mas a usinabilidade, tá bom, pessoal? O tamanho do grão ele está relacionado com a usinabilidade da peça, não com a temperabilidade, tá? Então tá errado também. A troca do meio de têmpera de salmoura para óleo também não, tá? O meio de têmpera ele é importante para você conseguir um resfriamento cada vez mais rápido. E com isso você vai ter uma dureza maior. Mas isso não significa que você vai ter uma dureza até no núcleo da peça. Lembra, temperabilidade está relacionado com a têmpera até no núcleo. Não está relacionado com a quantidade de dureza, o valor da dureza, não tem nada a ver. E para aumentar o valor da dureza, você pode resfriar a peça na salmoura ou no óleo, tá bom? Isso porque as bolhas de vapor que formam na película da peça, elas atrapalham o resfriamento rápido. Então o objetivo da salmoura ou do óleo misturado na água é evitar essa formação dessas bolhas, que acabam formando um filme ao redor da peça. E a gente sabe que o ar é um isolante térmico. Então, na têmpera, você não quer isolar a temperatura. Você quer que essa temperatura saia da peça o mais rápido possível. Então, esse é o objetivo de você colocar a peça resfriada na salmoura ou no óleo, tá bom? E a última alternativa, redução da movimentação da peça no meio de resfriamento. Ao contrário, quanto mais você agitar a peça no meio de resfriamento, maior a chance dela adquirir maior temperabilidade, maior dureza e maior profundidade até no núcleo, tá? Então, o meio de resfriamento, se você agitar, até em água corrente, se você fizer a têmpera em água corrente, você vai propiciar uma maior temperabilidade, não uma redução. Então, a alternativa E está correta. Agora, vamos falar da alternativa B, que é a alternativa correta. Pessoal, quais são os elementos de liga que propiciam o aumento da dureza dos materiais e, consequentemente, da temperabilidade? Cromo, vanádio, manganês. Esses elementos de liga, esses elementos químicos aí, eles dispersos na matriz do aço, eles vão auxiliar no aumento da dureza e, consequentemente, no aumento da temperabilidade. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa nossa videoaula. E lembrem-se, pessoal, lembrem-se, não deixem para estudar quando sair o edital. Tá? Não façam isso. Em nenhum concurso façam isso. Estudem agora. Estabeleçam um cronograma para vocês estudarem todos os dias, revisarem. A gente pode estar ajudando vocês com essas videoaulas aí, tá? Adquirem lá o nosso curso lá preparatório, que lá tem questões que são direcionadas mesmo para os editais anteriores da Petrobras, com foco aí na banca Sesgran Rio, tá? E vamos lá, pessoal, não desistam, não desanimem, ok? Então até a próxima e obrigado aí por assistirem essa videoaula.